Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Muito obrigado desde já por estar assistindo a este DVD. Meu nome é Rubens. Há alguns anos venho denunciando as artimanhas dos senhores do mundo, os Illuminati, em relação à população do planeta Terra. Um grupo de 13 famílias que vem dominando já há muito tempo a nossa sociedade e seu interesse é exterminar uma boa parte da população e estabelecer a nova ordem mundial e dar o poder ao que eles chamam de General Supremo e que nós conhecemos como Anticristo. O que me faz aqui estar na sua presença através desse vídeo é para alertar a você também quanto a algumas coisas terríveis que vêm acontecendo. Os senhores do mundo dominaram a economia, dominaram a política, dominaram toda a sociedade através de todos os meios e métodos possíveis. E eu te pergunto, teriam eles deixado livre a religião ou também a dominaram? Eu quero que apenas você reflita com esse DVD. Não quero que você venha a seguir nenhuma palavra minha e nem acreditar apenas porque eu estou te dizendo, mas que você venha, segundo o que está escrito, a examinar tudo e reter apenas o que for bom, e que você possa testificar com sua liderança religiosa, com seu pastor, com as pessoas da sua denominação e com a Escritura também. O que for dito aqui, eu gostaria que você anotasse, para que você pesquisasse, e aí, daí para frente, já não será mais comigo. Assim, gostaria que você prestasse muita atenção, porque a duração deste trabalho é muito pequena. Eu não vou tomar muito o seu tempo, mas posso dizer a você que os minutos que você passar aqui diante da minha presença através deste DVD, esses minutos que você está dispensando a mim, não serão jogados fora, se deles, pelo menos alguma coisa você guardar de bom. E eu começo fazendo a você algumas perguntas. Eu gostaria que você pegasse um papel, um lápis ou uma caneta e anotasse essas perguntas. E que você pudesse analisar as perguntas e, se achar por bem, perguntar também à sua liderança religiosa, o seu pastor, as pessoas que estão sobre você na sua igreja, sobre essas perguntas que eu irei fazer e analisar as respostas que serão dadas a você. O meu interesse não é de que você venha fazer parte da minha denominação, porque eu já te adianto que eu não tenho nenhuma. O meu interesse não é ter você como meu membro, porque eu já te adianto, eu não tenho membresia. Eu prego igual Paulo pregava, sem membresia, mas para todos quantos pudessem ouvir. Assim, eu começo fazendo uma pergunta simples. Devemos nós seguir imitando o nosso Salvador Jesus Cristo? Essa é a primeira. A segunda pergunta. Jesus Cristo construiu pelo menos um templo igual a esse que você frequenta? Um templo de tijolo, de cimento ou de pedra? Ao longo dos seus 33 anos de existência, Jesus construiu pelo menos um templo? E aí então a pergunta, se ele não construiu nenhum, por que nós estamos construindo? Autorizados por quem e amando de quem? Terceira pergunta. Qual era a religião de Jesus Cristo? Ele seguia alguma religião de acordo com as Escrituras? Você consegue ler alguma passagem na Bíblia em que diz qual era a religião de Jesus Cristo? Se ele não segue nenhuma religião, por que você segue
o protestantismo, cristianismo, ou catolicismo, cristianismo. Mais uma pergunta: qual era a denominação de Jesus? Ele pertencia a alguma denominação? Se pertencia, qual era essa denominação? Seus discípulos e apóstolos também pertenciam a alguma denominação? E completo, se eles não pertenciam, por que você pertence? Se não está imitando ao Salvador nem a Paulo, que disse: sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. Se você não imita a estes, você está imitando alguém. E eu pergunto: a quem? O Salvador da nossa alma, o Filho do Criador, Jesus, ele era uma pessoa muito boa, muito bondosa, caridosa, carinhosa, amiga. Por que mesmo assim ele foi odiado por um setor da sociedade daquela época? Por que, sendo Jesus tão bom, algumas pessoas odiaram ele tanto a ponto de matá-lo? E completando a pergunta, quem eram essas pessoas? Era o governo romano? Não, o governo romano lavou as mãos com Pilatos. Não era o governo político da época que era entregue a Roma. Era o povo comum da sociedade? Não, o povo só colaborou quando foi incitado por estes, e a Escritura é bem clara quanto a quem são eles. Mas alguma vez o seu pastor já pregou sobre isso? Ele já pregou para você sobre as pessoas que não gostavam do Salvador, dando detalhes disso? Ou, na verdade, ele sempre disse que um grupo de pessoas queria matar, ou pelo menos a população queria matar o Salvador, sem nunca ter dito exatamente quem eram essas pessoas? Se o seu pastor nunca falou para você quem eram os opositores do Salvador, de Jesus, a pergunta: por que ele nunca pregou isso? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Judas Iscariotes vendeu o nosso Salvador Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Disso todos nós sabemos. Mas se ele vendeu é porque alguém comprou. Pergunta: alguma vez você já ouviu uma pregação específica sobre quem comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? Por que será que eles não falaram sobre isso? Mais uma pergunta: você tem certeza que a sua denominação segue a Jesus? Pesquise na internet da forma que você está vendo aqui agora e verá que a Assembleia de Deus e as denominações que saíram da Assembleia de Deus, ou seja, 99% das outras denominações mais novas, saíram exatamente da Assembleia. São filhas da Assembleia. Você repara a definição de quem serve os assembleianos, de acordo não comigo, mas com os sites que estão espalhados pela internet e representam a própria Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus e suas filhas, as denominações que saíram dela, seguem a Martinho Lutero na Reforma Protestante contra a Igreja Católica? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu
é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Ainda quanto ao templo, não foi o único templo autorizado pelo nosso Criador, descrito na Bíblia, também o templo que o nosso Salvador o derrubou? Acaso podemos ler na Bíblia, em outra passagem, que o Criador autorizou fazer outro templo, senão aquele de Salomão? E não foi justamente aquele de Salomão que nosso Salvador o derrubou? Quando lemos, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Acaso deixamos para trás e não lemos também que as pedras do templo se fenderam? O Salvador mesmo disse: eu derrubo e construo outro, não feito pelas mãos dos homens. Se nós ouvimos Paulo falando aos atenienses, homens de Atenas, vejo que em tudo sois muito religiosos, porque andando pela vossa cidade, encontrei altares a vários deuses, e um que estava vazio, não tinha nada nele, apenas uma descrição. Acaso não é este o verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra, o mar, o qual também não habita em templos feitos por mãos de homens? Atenienses, vejo que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E também na Escritura nós lemos: não sabeis vós que vós sois o templo e a habitação do Altíssimo? Lemos também Estevão, quando apedrejado no templo, julgado no templo pelos religiosos da sua época, quando ele diz: mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não é neste momento que os religiosos que ali estavam o arrastam para fora e o apedrejam? Não é também o que o nosso Criador sempre disse: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? As perguntas são muitas. As perguntas são muitas. Jesus, em alguma passagem da Bíblia, nos mandou ir a templos? Podemos dizer que ele ia, que ele frequentava, que ele ensinava, mas em algum momento você pode dizer, baseado no escrito na Escritura, que ele nos mandou ir a templos? Que ele nos mandou ter denominações? Em alguma passagem da Escritura podemos ver escrito essas coisas? O Salvador, uma certa ocasião, disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
deste que crê em mim, como diz as Escrituras. Deste que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. E eu pergunto, você tem crido nele, como diz as Escrituras? Ou você tem crido nele, como diz a religião que você participa dela, os líderes da religião que você participa dela, os pastores e teólogos? Mas uma pergunta, amado, e são muitas. Vá anotando, por favor. A Escritura diz, dai de graça o que de graça recebeis. Para você fazer um curso de teologia, você faz de graça ou você paga? Como você poderá dar de graça o que você pagou no curso de teologia? São as coisas do Criador. Não deveriam ser de graça, como este DVD que você recebeu? Não são por acaso pessoas amorosas que copiaram esse DVD e te entregaram de graça? Por que pagar por cursos de teologia para aprender como processar algo religioso e por isso também receber em dízimos e ofertas? Por falar em dízimos e ofertas, alguma vez o seu pastor já disse para você que Malaquias, o profeta do Criador, corrigia os sacerdotes e a própria Israel, e não a você que é membro de denominação e que é brasileiro? Alguma vez ele já falou para você que no Salvador a lei, que inclusive autorizava cobrar dízimos, foi abolida? Alguma vez ele falou para você que os dízimos de Abraão foram dízimos de sangue, segundo o que está no Novo Testamento, porque Abraão matou os reis, pegou os despojos e deu 10%, sendo ele riquíssimo, deu uma única vez os despojos de guerra, roubos dos reis que ele matou, a Melquisedeque? Alguma vez você já aprendeu na sua denominação que o povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis? E porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis, eis que eu também já vou-lo tenho rejeitado, para que não seja mais sacerdote diante de mim, e eis que rejeitarei também seus filhos. Esse é o versículo completo. Por que será que os pastores nunca leram ele inteiro? Mais uma pergunta, amado. Na hora de pedir a oferta, fala-se, quem semeia pouco, colhe pouco, aquele que dá, que dê com alegria. Acaso já foi lido um verso mais adiante que explica o que é semear, o que é distribuir, onde diz, espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece? Onde dar não é para líder religioso, mas para o próximo? Acaso eles já leram um pouquinho mais adiante daquela passagem que usam para te pedir dízimos e ofertas? Agora deixa eu abrir um parênteses, meu amado. Acaso esse humilde irmão de vocês que aqui está, em algum momento falou alguma coisa contra o Criador, contra a santidade do Criador, contra o Espírito Santo, contra as coisas do nosso Criador? Até agora, neste DVD, você ouviu esse humilde irmão falando alguma coisa contra o Criador? Se eu falei, eu sou realmente um herege. Mas se eu não disse nada contra aquele que nos criou até este momento, reconsidere as minhas palavras, porque eu não estou aqui na sua frente, na sua casa, no seu equipamento para te pedir dinheiro, nem para pedir que me siga. Apenas pelo amor do meu grande amor, daquele que me amou e por mim se entregou, estou aqui para despertar você, para que você atente que nem tudo é tão bonito como lhe parece, nem tudo é tão perfeito, nem tudo está tão correto como parece que está já há muito tempo. Se você quiser conhecer muito mais sobre essas questões todas, nós temos os DVDs A Sã Doutrina, que são entregues gratuitamente através do nosso site, e todos eles estão na internet, no YouTube, de graça, para todo mundo assistir. Porque pelo YouTube eu não pago para exibir e também não cobro. As mídias de DVD tenho que comprá-las, e por isso eu envio os DVDs da Sã Doutrina gratuitamente, sempre que alguém compra um outro DVD de informações do Prepare-se no site Verdade Oculta. É a forma que eu tenho
para poder enviar. E este próprio DVD que você está assistindo, ele está de graça para download, para que você também possa copiá-lo e distribuir às pessoas que você ama e que você acredita que devem ser despertadas, não para a verdade que nos ensinam, mas para a verdade que está na Escritura. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu faço mais uma pergunta a você. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você consegue identificar os personagens desta passagem bíblica? Você tem aí o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Você tem aí o contrário dele, o Salvador, que vem para dar vida, e o contrário do ladrão, que tira a vida, ele dá com abundância. Você tem aí o bom pastor, esse dá vida pelas ovelhas. E você tem aí o ladrão, esse é mercenário, porque vendo vir o lobo, aí você tem o diabo, o lobo. Ele foge. Ora, o ladrão foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é esse ladrão? Te ensinaram que é o diabo, não é verdade? Leia com mais atenção e verá que o diabo é o lobo. E o ladrão é exatamente o falso pastor, o oposto daquele que dá vida pelas ovelhas, mas aquele que só pensa em dinheiro, que foge quando vê os problemas das ovelhas. É disso que o Salvador está falando. Mas nos disseram há muito tempo que ele fala do diabo. E muitas outras coisas, o sistema que está aí, nos engana, tirando deles a culpa e colocando no diabo. A Escritura nos alerta contra os falsos profetas, que farão o negócio das pessoas por avareza. E nós perguntamos, esses homens ainda vão aparecer no cenário? Ou esses homens já estão aí há muito tempo? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Justificativas para errar e para continuar errando, nós podemos ter muitas. Mas acaso devemos buscar essas justificativas? Poderíamos dizer, olha, o templo é importante para que nós venhamos a nos reunir. E eu pergunto, você pode julgar importante o que o Salvador não julgou importante? Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas.
Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Reunir no templo? Ah, mas no Novo Testamento, os discípulos reuniam no templo. Eles estiveram no templo pregando até o momento em que Paulo e João converteu 5.000 almas, ou quase 5.000 almas que ali estavam. E tirou aquelas pessoas de dentro do sistema religioso, o mesmo sistema religioso que Paulo largou quando se converteu. Depois daquele dia, que quase 5.000 almas se converteram dentro do templo, os discípulos não puderam mais entrar lá. Foram expulsos do templo, como foi também Estevão, como foi Paulo diversas vezes, como foi o próprio Salvador diversas vezes expulso do templo. E aí eu pergunto, podemos buscar justificar erros? Podemos dizer que é importante o templo para que nós venhamos a nos reunir nele? Baseado em quem você fala isso? Baseado na Bíblia? Onde o Salvador nos ensinou que devemos nos reunir em templo, neste local onde há um altar do qual não pode participar os que servem ao verdadeiro, ao nosso Salvador. Amados, se você quer saber muito mais sobre esses assuntos apenas como análise, para analisar tudo e reter o que for bom, conheça os DVDs da Sã Doutrina. Eu agradeço imensamente a sua atenção. Muito obrigado, que o nosso Salvador, que aprendemos a chamar de Jesus com o sistema religioso, possa nos abrir a mente cada vez mais. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Assim são vocês. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E como surgiu então o cristianismo? E nele a religião católica romana. Bom, na verdade, há uma grande diferença entre a palavra cristão e a religião cristã, o cristianismo. Cristão é um termo que aparece na Bíblia e se relaciona a quem é seguidor de Cristo, a quem procura manter vivos os ensinamentos de Jesus e passar à frente esses conhecimentos. Hoje se confunde muito ensinar sobre Jesus com ensinar sobre a Bíblia. E há uma diferença também quanto a isso. Muitos pregam a Bíblia e não a Jesus, mas o que nós aprendemos com a própria Bíblia e a sã doutrina nela escrita é que nós devemos pregar e ensinar Jesus e não a Bíblia. Então, independentemente da Bíblia, ensinar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o nosso Salvador que veio para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos introduzir no céu, na eternidade, na casa do seu Pai, a qual há muitas moradas. Não é assim que aprendemos com a palavra? Bom, tendo então a consciência de que a palavra de Deus nos fala do cristão, aquele seguidor de Cristo, e tendo em vista a institucionalização do cristão como religião cristã, nós podemos seguir em frente. Primeiro, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que, diferentemente desses homens que estão aí hoje, que são elogiados pelo sistema, que são adorados pelas pessoas, mas aqueles cristãos que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, eles sofreram perseguições, eles foram maltratados, eles passaram dificuldades sérias na vida, eles foram torturados, foram apedrejados, decapitados e mortos. Você vê que é uma grande diferença para os que estão aí hoje. Aqueles eram os homens de Deus que falavam sobre a sã doutrina de Jesus Cristo. E por isso eles eram perseguidos. Por isso eles eram o oposto do que está aí hoje. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nessa época, a igreja, que não é denominação nem templo, é a reunião dos santos, ela cresceu muito. Ela ultrapassou as barreiras geográficas. Se estendeu pela Europa e dali pelo mundo. E isso incomodou os senhores do mundo, que naquela época eram os romanos. A elite romana, o governo romano, o sistema romano, não achou vantagem em ver uma crença, um movimento crescer tanto, ao ponto das pessoas julgarem entre o que mandava o sistema com as leis e o que dizia Cristo na sã doutrina. E isso fez com que o governo daquela época, já no século IV,
E eu não vou aqui entrar em detalhes, porque não cabe aqui os detalhes, apenas informarmos o que aconteceu. Mas os governos daquela época ficaram preocupados, porque para eles era uma religião nova que estava surgindo. Eles só enxergavam religiões, porque eles estavam afundados em religiões a vida toda, desde Nimrod, desde Semíramis, desde a Babilônia. Não a Babilônia império, mas a Babilônia criacionista, aquela Babilônia da Torre de Babel. Desde aquelas épocas, eles já estavam impregnados de religião nas suas mentes. Então, o que eles fizeram? Pegamos essas pessoas que seguem a Jesus, pegamos esse título, pegamos as suas práticas e introduzimos, institucionalizando isso em uma religião. Qual é a religião? A religião geral, a religião universal. Para eles, essa religião geral, universal, era a religião que contemplava um termo que eles trouxeram de outro império que eles tiveram antes, da Grécia. Esse termo é o católicos, que significa católico, geral, universal. Então criaram a religião geral, a religião católica. Dessa religião católica surgiram vários catolicismos, mas aqui na nossa região, no Brasil, o mais conhecido é o catolicismo romano, a Igreja Apostólica Romana. Então nós vamos nos atentar para essa, porque é a que nós conhecemos mais de perto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque vemos então os templos da Igreja Católica, da religião católica, em todos, sem exceção, em todos os centros, seja um centro pequenininho de um arraial, de uma localidade pequena, seja o centro de um bairro, de um distrito, de um município, de uma cidade, ou de uma capital, ou até do país, porque em todos os locais tem um templo da Igreja Católica. Então é nessa que nós vamos ficar mais focados, Igreja Católica Romana. Pois bem, o sistema governamental, olha aí, sistema, ele é muito abrangente. E para você conseguir manipular, para você conseguir dominar, controlar as pessoas, você precisa de leis, porque as pessoas vivem regidas pelas leis. Você precisa da religião, porque as pessoas seguiam muito por religião. E você ainda precisa de uma alternativa terceira, que é a mídia. A mídia, a comunicação, para que as pessoas tenham, então, informações daquilo que o sistema quer passar para as pessoas. E isso foi o que aconteceu quando a religião católica foi criada. Eles utilizavam essas práticas. A prática política, porque a religião católica foi criada atrelada à política, foi o governo quem criou, o governo de Roma, que, diga-se de passagem, já estava afundando, o governo de Roma estava caindo, estava em decadência, para surgir posteriormente um novo império, o Império Inglês, o Império Britânico, mas ele estava caindo, e aí é hora então de reforçar o sistema governamental com a religião. Só que esse povo lá de Roma, esse povo era muito contaminado, porque eles vieram se contaminando já há muito tempo. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, é bom você rever para que você tenha detalhes dessas questões. Mas já eram muitos ídolos criados, muitos deuses criados, com nomes diferentes, mas os mesmos deuses, Nimrod, Semíramis e Tamuz, mas eram muitos, e agora ficariam de fora da religião. Então o catolicismo, na verdade, transformou todas essas práticas religiosas anteriores e pagãs em práticas da própria denominação, para que pudesse então envolver todo mundo, já que é uma questão política, para poder abraçar todo mundo, para poder prender todo mundo. E assim seguiu-se o catolicismo. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas você pode pesquisar sobre isso. Seguiu o catolicismo, trazendo então para dentro da religião algumas coisas inerentes à sã doutrina, a doutrina ensinada por Jesus, algumas coisas, e a maioria das coisas que são de fora da sã doutrina de Cristo, criando a partir daí a religião principal que nós conhecemos hoje. Aqui é mais difundida, a religião católica romana. Você observa um detalhe histórico também, que Roma era o centro. Era Roma quem mandava porque era o império. E aí, conforme foram acontecendo as dissersões, Roma foi encolhendo. Hoje Roma praticamente é o Vaticano. O Vaticano é um país dentro da Itália. E nele há um rei. Esse rei é o rei político e religioso, do mesmo jeito que antes, é o Papa.
ele tem autoridade política e religiosa no reinado dele, no Vaticano. E, curiosamente, também, abrindo um parênteses, esse próprio Vaticano, que é símbolo das religiões pagãs associadas à religião do cristianismo, no centro da praça tem um obelisco, que é a figura do pênis, o órgão sexual masculino ereto. Está bem na praça do Vaticano. É algo que eu não sei como eles explicam. Eu gostaria de saber, inclusive, como eles explicam isso. Um símbolo de Baal, que a própria palavra tanto condena, Baal, os Baalins, essas coisas. Esse principal símbolo ainda é um símbolo pornográfico na praça do Vaticano. Eu não sei como eles conseguem explicar isso. Eu gostaria até, se alguém pudesse, que me explicasse, algum católico, como é que pode uma coisa dessa, que eu acho isso um absurdo. Mas, então, Roma caiu. A queda do Império Romano foi acontecendo. Uniu-se, então, a religião, nesse caso, a religião geral, o catolicismo, para que, a partir daí, pudesse, então, manter-se a estrutura governamental e religiosa de Roma. Mas, mesmo assim, ficou difícil, tanto que encolheu. Hoje é só o Vaticano e a Itália e todos aqueles países em volta ali cresceram, e o Vaticano continua com aquele domínio mundial, porque ali é a sede do Vaticano, mas onde há igrejas e terrenos e templos e tudo mais da católica, claro, que está sob o domínio daquele pequena área de terra, daquele pequeno território chamado Vaticano, onde fica o Papa. A partir daí, o que ocorre? Entra a questão das sociedades secretas, porque desde Semíramis, essas sociedades secretas vêm existindo. E entre elas todas, entre Rosas Cruzes e tantas outras, haviam os Cavaleiros Templários. O que eram os Cavaleiros Templários? Um grupo de pessoas, uma milícia, um grupo de pessoas que se faziam policiais ou um exército, e que acompanhava os romeiros, as pessoas que iam de Roma para a Cidade Santa, para Jerusalém. Então, nesse trajeto, haviam sempre beduínos, bandidos do deserto, aquela coisa toda que a gente, inclusive, vê em filmes antigos. E esses cavaleiros templários eram as pessoas que transportavam ou davam a segurança, faziam a segurança entre Roma e Jerusalém, para que as pessoas pudessem visitar a Cidade Santa. Esses cavaleiros templários formaram sociedades secretas. E a partir do momento em que a Igreja Católica viu que eles estavam ficando ricos, porque eram os guardiões do templo, daí o nome templário, guardavam o templo, a Católica foi e exterminou com esses cavaleiros templários. E eles tiveram então que se dividir nas sociedades secretas. Entre elas a franco-maçonaria, maçonaria francesa e também a maçonaria inglesa. E houve um racha entre eles, houve uma dissersão. Hoje você vê, por exemplo, na denominação evangélica, uma pessoa que chega a um confronto com o pastor que é líder da denominação, e aí abre e forma uma nova denominação. Você não vê isso acontecer? Isso não é novo, isso já acontecia há muito tempo atrás. E foi o que ocorreu. As sociedades secretas de França e de Inglaterra brigaram, e aí o catolicismo abriu. Criaram um persona para isso, sempre há um persona. Uma pessoa para ser o cara que conseguiu resolver tudo, que conseguiu fazer, que conseguiu, então, abrir um novo horizonte. O herói, sempre tem um. Neste caso, Martim Lutero. E aí cria-se uma outra religião, o protestantismo, mas é o nosso próximo assunto. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque ímpios se acham entre meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham homens.
Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos para que prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor, ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja, mas que farei no fim disso? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e sua destruição não dormita. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela o pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ancient Rome. From here, an empire sent out armies which mastered the known world. A superpower unrivaled in its ingenuity and its savagery. This was the glorious civilization that shaped our own. For 500 years, Rome ruled supreme. The empire, they said, would last forever. But then, it was all just ripped apart. O Império Romano está ruindo, está indo a pique, está caindo. E há necessidade de fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Decide-se então criar uma religião geral. Católica é a palavra para geral no grego. E essa religião católica, criada, agora absorve as culturas pagãs de outras práticas religiosas anteriores a elas. E se disfarça de ser a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Pedro, que tem as chaves e que tem a pedra angular do fundamento da Igreja. Pois bem, passa-se o tempo e
as sociedades secretas envolvidas nessa religião acabam brigando. E não é nada diferente do que você conhece. Porque ainda nos dias de hoje, dentro da religião evangélica, você sabe muito bem que há disserções. Então, um pastor briga com o outro, ou com um diácono, ou com alguém assim, e ali se abre uma segunda igreja, uma outra denominação. Não é assim que você vê? Isso não é novo, isso já aconteceu há tempos atrás. E nesse momento em que as sociedades secretas brigam, decidem então agora fundar uma nova religião, sincretizada, extraída diretamente da religião mãe, o catolicismo romano. Essa religião é o protestantismo. Agora, tem que se contar uma história. Tem que se mostrar para as pessoas uma justificativa. E aí cria-se um personagem. É sempre assim. Sempre há e sempre haverá um personagem. Aquele que é o cara, segundo Barack Obama. E dessa vez, o nome escolhido é Martim Lutero, um padre alemão que a história com E, que chegou aos nossos dias, narra que ele, pesquisando a palavra de Deus, ele leu o apóstolo Paulo quando escreve: não é pelas obras que somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E a história com E narra que isso comoveu Martim Lutero. Então ele buscou fazer uma reforma, a reforma luterana ou reforma protestante. Isso é história com E. A história com H, que é o que ocorreu, é que as sociedades secretas decidiram criar essa nova religião. E assim nasceu essa religião, a qual nos foi apresentada, assim que nós nascemos aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque depois de Martim Lutero e a briga entre a sociedade secreta francesa e inglesa, que ocasionou essa disserção, na própria França existia um homem chamado João Calvino, que ele então implementou os alicerces básicos, fundamentais, da doutrina do protestantismo, ou da religião evangélica, se você preferir. E a partir daí, começou-se a praticar isso que nós conhecemos hoje. Ainda da mesma forma que a católica, se utilizando do templocentrismo, que é um assunto que nós vamos entrar também mais para frente. E o Brasil é descoberto em 1500. Logo após a descoberta do Brasil, essa sociedade secreta francesa manda para cá, para o Brasil, as primeiras pessoas para implantarem aqui, não a sã doutrina de Paulo, porque Paulo não veio no Brasil implantá-la. Pedro não veio, os apóstolos não vieram, até porque o Brasil ainda não havia sido descoberto, que é outro assunto, que nós não vamos entrar nele agora. Mas foram as próprias sociedades secretas que elaboraram toda essa história. É outro assunto, não para agora. Mas, então, o Brasil descoberto, e logo após a descoberta, as sociedades francesas mandam para cá, para o Brasil, as pessoas não para pregar o Evangelho de Jesus, não para pregar a palavra de Deus, não para pregar Jesus, mas para nos ensinar a religião que essas sociedades secretas criaram. E aí, eu já adianto aqui um assunto. Se na denominação que você está, você descobrir que seus líderes são membros de sociedades secretas, não se abisme, não há nada de mais nisso. Isso é normal, porque sempre foi assim. Não porque o Senhor Jesus apoia, porque ele condena, mas entrando na questão de religião, sempre foi assim. Isso nunca foi diferente. Eu posso dizer que você é que está no lugar errado, achando que está no lugar certo. Mas então, meu amado, Martim Lutero, um persona, uma pessoa criada pelo sistema, o sistema que comanda o mundo, as sociedades secretas, cria então o protestantismo. E João Calvino, o francês, aplica os rudimentos básicos, não da sã doutrina, porque essas já estão aplicadas por Cristo, mas da religião protestante. E aí, a partir daí, chegamos aos dias de hoje. Nós já nascemos conhecendo, não a sã doutrina bíblica, nós nascemos já conhecendo as doutrinas da religião protestante, religião evangélica. E é por isso que a nossa visão não tem sido na questão da sã doutrina e da palavra do Senhor, mas tem sido a visão direcionada para a religiosidade, porque nós já nascemos
aprendendo nesse foco, nessa direção. Nós, desde pequenos, e nossos avós e nossas avós e nossos parentes no passado também tiveram a mesma visão. A visão religiosa sincretizada da Igreja Católica. O protestantismo, ou evangelho, a religião evangélica, ela é extraída diretamente do catolicismo, é a filha. E a Bíblia relata essas questões em Apocalipse. E você deve ler para que você se assuste. Eu não vou te dizer o que é aqui, que eu já falei também em outros vídeos. Mas eu quero que você pesquise para você se assustar com isso. Para você ver onde é que você está indo. Nós vamos continuar. A violência continua por Paulo Tejo. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderaram dele. Mateus 11:12. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Mateus 21:38. E as igrejas, que eu prefiro chamar de denominações, se apoderaram da herança. Jesus pediu apenas para anunciar o Evangelho. Evangelho? Vamos ver o que significa a palavra Evangelho. Euangelion, palavra grega que significa boa mensagem, boas novas. Já há muito tempo, as pessoas são enganadas. Bíblia não é Evangelho. Pense, nessa época não existia Bíblia. Os apóstolos não pregavam Bíblia. Sabe quem prega leis? Mas que saístes a ver? Um homem trajando de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mateus 11:8. Jesus e os apóstolos não usavam roupas finas, nem moravam em mansões. Também não cobravam dízimos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Judas vendeu a verdade por 30 moedas de ouro. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mateus 26:24. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi sacrificado e ultrajado ao Espírito da graça. Hebreus 10:29. As igrejas, que eu prefiro chamar de denominações, não instrui o povo na verdade e ainda cobra dízimo. Disse Jesus aos que querem viver da lei: Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Lucas 11:52. O reino de Deus manifestou-se sem lei. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Romanos 3:21. Instruidor dos ignorantes, mestre de crianças, que tens da lei a forma da ciência e da verdade. Romanos 2:20. Veja quem está por trás da lei ou das religiões. Cristo nos livrou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Não pensei que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. João 5:42. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem,
assim fazendo a paz. A lei fazia dos judeus um povo separado do resto do mundo. Jesus cumpriu essa lei por nós e todos mais, e a encravou na cruz. Muitos ainda servem a essa lei, impondo ou aceitando elementos dela. Impõe quem cobra o dízimo, que é elemento da lei, aceita quem participa dando o dízimo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Estas igrejas, que eu chamo de denominações, segundo a Bíblia, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Mas meu pastor me mostrou em Malaquias. Sim, já que ele mandou você ler Malaquias, leia o capítulo 2, verso 1, e saiba para quem Deus está falando aquelas coisas. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Malaquias 2:1. Se o seu pastor se considera um sacerdote, este mandamento é para ele. Observe ainda que se trata de ofertas alçadas, recolhidas. E quem poderá recolher essas ofertas? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Números 18:21. A Bíblia, a nossa regra de fé e conduta, diz que todos os dízimos são para Levi. O seu líder, o seu pastor, é da tribo de Levi ou é brasileiro? Eu sou Melquisedeque, rei e o primeiro sacerdote de Salém. Trouxe pão e vinho para você. Estou agradecido pelas suas palavras. O Senhor do universo, Criador do céu e da terra, sim. E eu... O Venel, ele tem dado a você tantas vitórias. Vitórias, sim. Eu agradeço ao Senhor por isso. Que Deus te abençoe. Até aqui nós sabemos que Roma, quando estava caindo o seu império, buscou na religião uma forma de se manter ainda viva. E aí pega-se o quê? Pega-se o conhecimento que existe sobre Jesus Cristo, transforma-se esse conhecimento em religião, chama esse conhecimento religioso de cristianismo, introduz a religião geral, que é o catolicismo, a palavra significa geral, católico, e aí as sociedades secretas, ligadas aos cavaleiros templários, que a Igreja Católica já havia destruído já há muito tempo, continuam nas sombras regendo tudo isso. Até que há um racha. Elege-se, ou pelo menos se seleciona, Martim Lutero para ser a pessoa reformista. Cria-se então agora uma segunda religião, o protestantismo, e essa religião nos é apresentada aqui no Brasil, logo após o seu descobrimento, por pessoas ligadas a João Calvino. E nessa religião protestante que nós conhecemos,
Na verdade, nós não fomos apresentados à sã doutrina de Cristo, a palavra de Deus, mas a uma religião sincretizada da Igreja Católica. E nessa religião, Calvino coloca então as estruturas básicas, os pilares. E aí vamos daqui para frente. Quando chega o momento de trazer para o Brasil, volto a dizer que isso é importante, não os ensinamentos de Jesus, mas as doutrinas da religião protestante, nesse momento, os calvinistas instituem o pilar, o alicerce, o fundamento dessa religião no Brasil, a doutrina do dízimo. Eles pensam com eles, bom, nós vamos levar para o Brasil, sim, mas e para poder bancar as nossas sociedades secretas? E para mandar dinheiro para Calvino, para mandar dinheiro para a sociedade secreta francesa, para poder alimentar o sistema que nós criamos, como é que nós vamos conseguir financiamento? Bom, é simples, pegamos aqui, ó, eles não sabem nada mesmo, somos nós que vamos ensinar, e não é a Bíblia, é uma religião, então vamos pegar aqui, ó, tudo que tem na Bíblia, vamos pegar aqui e vamos dizer que é para poder dar dinheiro. Vamos dizer que a Bíblia está mandando dar dinheiro. Mas que forma de dar dinheiro? O dízimo. Porque Israel dava dízimo das coisas. Então vamos dizer que esse dízimo é dinheiro e que as pessoas têm que dar dinheiro agora, aqui para a nossa religião que nós estamos criando. Acertado isso, meu amado, pegaram as malas e vieram para o Brasil para implementar aqui. Importante, não o conhecimento bíblico de Jesus, mas a religião protestante, a religião evangélica. E nesse momento que eles vêm, eles começam então a ensinar que nós somos abençoados, não é só pela fé em Cristo. Nós somos salvos, não é só pela graça em Cristo. Mas nós devemos dar o dízimo, porque senão o diabo, que é mais poderoso do que Deus, vai te tocar. Porque a única coisa capaz de repreender o devorador, o diabo, é você dar dinheiro, é dar o dízimo. Então o dinheiro é mais forte do que Deus. Ou seja, Mamon, o dinheiro, é mais forte do que o Criador. Não é assim que eles ensinam, meu amado? Ou eu estou falando besteira? Nós não aprendemos o tempo todo que a única forma de repreender o devorador é dando dinheiro? Dando o que eles chamam de dízimo? Então, se é assim, é porque Deus não tem poder para repreender o devorador. Ou seja, o dinheiro, que é um Deus também, a Bíblia chama esse Deus de Mamon, é mais poderoso do que Deus, porque o dinheiro repreende o devorador. É a única forma, não tem outra. Não é assim que eles ensinam? Eles ensinam assim, meu amado, porque aprenderam não com a palavra, aprenderam com as sociedades secretas, as quais eles servem. E muitos nem sabem que servem às sociedades secretas. Muitos não sabem. Os que não sabem são meros repetidores. Temos vídeos falando sobre essa questão dos repetidores. Você está me entendendo? Deixa eu entrar então nesse contexto dos repetidores. É aquela velha história de fritar a metade do peixe na frigideira. Uma criança de 5 anos chega para a mãe e fala: mãe, por que a senhora, quando vai fritar o peixe, a senhora abre o peixe no meio e frita uma banda do peixe e depois frita outra banda do peixe? Por que a senhora não abre o peixe e frita logo o peixe inteiro? Não, meu filho, você também vai crescer, tu vai casar e você vai ter que falar para sua esposa: é assim que frita peixe, porque é assim que a minha mãe fritava. Ah, então eu vou perguntar à vovó: vovó, por que a mamãe frita peixe? Ela abre o peixe no meio e frita uma banda do peixe. Depois que ela frita uma banda do peixe, ela frita outra. Por quê, vovó? Ah, meu filho, meu netinho, isso aí é uma coisa que é assim que se faz. Eu aprendi com a minha mãe. E a bisavó desse garoto ainda está viva. E ele vai na bisa. Ô, bisavó, eu já perguntei à mamãe e à vovó. Agora eu quero te perguntar: por que quando a gente frita o peixe, por que quando eu casar vou ter que ensinar a minha esposa assim? Parte o peixe no meio e frita a metade para depois fritar a outra metade. E a bisa vai e explica para o garoto: olha, é porque quando eu me casei com seu bisavô, a gente não tinha como ter muitas coisas. E tinha uma frigideirinha pequenininha, que já pertencia à minha mãe, e essa frigideirinha não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que partir o peixe para poder eu conseguir fritar o peixe. Eu tinha que partir ele no meio. E eu não me lembrei de ensinar o motivo disso para minha filha. Ela via eu fazendo e aprendeu também a fazer.
E assim que é a sua avó, e assim também a sua avó ensinou para sua mãe. Então até hoje tua mãe frita o peixe a metade do peixe, porque aprendeu com a mãe, mas não cuidou de saber o fundamento. E o fundamento é esse, meu bisnetinho. É que a frigideira da bisavó era uma frigideirinha pequena e não cabia um peixe inteiro. Então, meu amado, se de repente o seu líder não sabe que ele serve a uma sociedade secreta, é porque ele é mero repetidor. Mas quem está acima dele sabe. Porque, na verdade, esse é o fundamento. É isso que acontece. E eu já disse antes, se você descobrir que tem um líder seu que participa de sociedades secretas, não se abisme. Não há nada de anormal nisso. Isso é natural, sempre foi assim. Talvez você, muitos que passaram antes de você, não soubesse. Mas sempre foi porque foram eles que criaram essa religião. Então, vamos seguir em frente. Para poder implementar o protestantismo no Brasil, aí João Calvino e as pessoas as quais são mandadas para cá para o Brasil têm uma reunião para definir como seria a manutenção financeira disso. A palavra diz que os trabalhos do Senhor estão alicerçados em coisas muito diferentes do dinheiro. Mas o alicerce ainda hoje das denominações é o dinheiro. Porque você observa muito bem, se faltar o baterista, acontece o culto do mesmo jeito. Se faltar as irmãs do coral, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Se faltar o porteiro, o culto vai acontecer. Se faltar o pregador da noite, o pastor mesmo prega, o culto vai acontecer. Se faltar música no culto, vai acontecer o culto. Se faltar revelação, vai acontecer o culto. Se faltar oração, vai acontecer o culto. Agora, se faltar o dinheiro, como vai pagar o aluguel ou as despesas do templo? Como vai pagar a luz, a energia elétrica, a água, a manutenção, a limpeza? Não vai ter culto porque vai faltar o dinheiro. Então, na verdade, essas denominações são alicerçadas não na palavra, não no Senhor, mas no dinheiro. E esse dinheiro é advindo do dízimo. E seria importante que nós fizéssemos um exercício quanto ao dízimo, para ver se ele realmente é devido por você ao seu líder. Primeiro, nós aprendemos que Abraão deu o dízimo. O patriarca deu o dízimo. É uma das formas que os líderes têm para poder chegar para um membro e dizer, olha, o patriarca Abraão deu o dízimo, nós devemos dar o dízimo também. Então, meu amado, quando chegar para você esse líder falando isso, você diga para ele o seguinte, Abraão deu o dízimo quantas vezes? Ele vai ter que te responder a verdade, apenas uma. Poxa, então por que eu dou o dízimo todo mês? Abraão deu dízimo de dinheiro? Não. Não foi dinheiro. Então, o seu líder vai ter que dizer, ó, Abraão não deu dízimo de dinheiro. Então, se Abraão não deu dízimo de dinheiro, por que eu tenho que dar dízimo de dinheiro? O que foi o dízimo que Abraão deu? Se você perguntar isso para o seu líder, ele vai te dizer a verdade. Foi dos despojos de guerra. Foi dízimo de sangue. Havia uma guerra. E Abraão participou dessa guerra e venceu a guerra. E os despojos, ou seja, tudo aquilo que os reis possuíam de valor, foram tragos. E são esses despojos que foram dados de dízimo a Melquisedeque. Agora, essa passagem de Melquisedeque, meu amado, é muito importante. É pena, e eu creio aqui que seja triste, que os membros religiosos, os líderes, só utilizam essa passagem para falar de dinheiro. Uma coisa mesquinha. Porque a mensagem que a palavra passa sobre esse encontro de Abraão com Melquisedeque não se refere a dinheiro. Nem tem dinheiro nesse encontro. Essa passagem se refere ao sacerdócio de Jesus. Porque só os levitas, só quem nasceu da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, é que poderia ser o sumo sacerdote e sacerdote. E nesse momento aparece Melquisedeque, que não é da tribo de Levi, mas era sacerdote, porque era um sacerdócio
representativo do sacerdócio de Cristo. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Então Melquisedeque o sacerdócio de Melquisedeque era sombra do sacerdócio de Jesus. Esse fato, esse encontro se deu, e a importância espiritual desse fato não é a questão do dízimo que eles tanto usam para falar em dízimo, até porque não tem cabimento, mas era sobre o sacerdócio de Jesus, um sacerdócio para sempre, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu não sei porque quando eles falam dessa passagem, eles omitem a parte principal e falam em dízimo. Dízimo que foi só uma vez dado para Abraão, que era riquíssimo. Abraão era trilionário. Abraão era um homem muito rico. Mas ele só deu uma vez. E foi dízimo de sangue e de despojos, e não foi dinheiro. E você sabe por que ele deu o dízimo a Melquisedeque na cabeça dele? Do Abraão? É porque tinha que pagar propina para passar por aqueles locais. Na verdade, ali era a terra dos Jabuseus. Os Jabuseus era um povo que Davi foi lá e dizimou todo mundo. Olha, dizimou. A palavra dizimar é isso, é matar. Então Davi foi lá e dizimou todo mundo. Matou os povos Jabuseus e demais povos que viviam naquela região. Na época de Davi, eu creio que Melquisedeque já tinha morrido há muito tempo. Mas os filhos, netos e os parentes de Melquisedeque com certeza foram exterminados por Davi. Você está entendendo? Porque ali naquele local que Abraão deu os despojos, uma parte dos despojos, a 10ª parte, o dízimo, 10% dos despojos para Melquisedeque foi propina. É uma propina, é tipo um pedágio para passar ali naquelas terras. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão com vinho e pão, representando a carne e o sangue de Jesus no plano futuro, porque o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Mas Melquisedeque pouco sabia de vinho e pão, sangue e corpo de Cristo. E Abraão muito menos, eles eram carnais. Esses homens não eram espirituais. No Velho Testamento o homem não é espiritual, é homem carnal, só pensa na carne, só pensa nas coisas do mundo. E quando chega então Abraão e vai passar por aquele território dos Jabuseus, ele oferece os despojos. Isso não é nada de que é hoje aí que o pessoal tem cobrado esse dinheiro. Usa-se hoje alguns argumentos que não existem para poder justamente fundamentar a questão da denominação do dinheiro, que é o compromisso principal, o compromisso maior dos primórdios com as sociedades secretas. Chegamos agora então a Melquisedeque com o dízimo de Abraão, que foi dízimo de sangue, dízimo de despojos. Em seguida, a outra menção que tem de dízimo na palavra é quando Jacó diz que de tudo darei o dízimo. Nós chegaremos lá. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Take. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Drink, for this is my blood of the covenant which is shed for you and for many for the remission of sins. Após Abraão dar os dízimos de sangue, dos despojos da guerra, uma única vez, e não foi em dinheiro, a Melquisedeque, agora a Bíblia menciona dízimo quando fala
em Jacó. Jacó contendeu contra o anjo e a partir dali ele edificou um altar chamado Betel e disse, ó, de tudo darei o meu dízimo. Não fala para quem nem quando. E a Bíblia não relata mais em momento nenhum que o próprio Jacó tenha dado dízimo. Mas o que ele falou se cumpriu em Israel, porque a nação de Israel depois deu dízimo. E é nisso que nós vamos nos focar agora. Você está entendendo? Jacó falou de tudo darei o dízimo, mas Jacó nunca deu dízimo nenhum a ninguém, até porque ele não sabia nem de que ele estava falando. Mas foi coisa de Deus, foi uma revelação divina. Agora Jacó tem 12 filhos. Os 12 filhos se transformam em 12 tribos. Essas 12 tribos são chamadas de Israel. Essas 12 tribos de Israel vão agora conquistar a terra prometida. Passa pelo momento lá do Egito e chegam agora, após a saída do Egito através de Moisés, chegam agora no deserto e vão atravessar o Jordão para conquistar Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Aí o Senhor Deus manda as leis de Moisés. E nessas leis de Moisés tem também a questão do dízimo. E por que é instituído o dízimo? Primeiro, o dízimo significa, nesse caso, a 10ª parte, mas a palavra é mais antiga. E antigamente significava dizimar, matar. Até hoje ainda tem também esse significado. Nós ouvimos muito falar em dizimar. Por exemplo, os senhores do mundo pretendem dizimar mais de 90% da população. Você está entendendo? Mas por que foi instituído o dízimo por Moisés? As 12 tribos conseguiram suas heranças, terra, gado, plantações, menos uma. Então não foram 12, foram 11. As 10 tribos de Israel, mais a meia tribo de Manassés, mais a tribo de Levi. A tribo de Levi era a encarregada de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era a casa, a habitação de Deus na época. E esse tabernáculo, como eles viviam andando pelo deserto, esse tabernáculo era transportado de local para local. Até que chegou a Jerusalém, muito mais à frente. Então, no momento em que esse tabernáculo estava sendo transportado, havia necessidade de um povo para poder cuidar disso, para limpar as peças do tabernáculo, para montar, desmontar, para fazer tudo isso. E também para oferecer sacrifícios a Deus, porque Deus nessa época requeria sacrifício. Ele só parou de requerer sacrifício porque Jesus foi o sacrifício definitivo. O Senhor Jesus foi o sacrifício definitivo para Deus. Mas antes ele requeria sacrifício. E ele colocava uma pessoa entre ele e o ser humano. Era o sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifício pelas pessoas. E esse sacerdote precisava viver, precisava se alimentar. Ele e a família dele. Então o Senhor instituiu o dízimo, ou seja, tudo aquilo que Israel plantar, tudo aquilo que as 11 tribos tiverem plantado e cuidado de animais e tudo, tem que pegar 10% de ano em ano, em alguns casos, e de 3 em 3 anos, de acordo com a safra, em outros casos, e entregar aos levitas, a tribo de Levi, para que a tribo de Levi possa existir dentro de Israel, porquanto não obtiveram herança. Assim está escrito. Era justo esse dízimo. Diga-se de passagem, era muito necessário que as pessoas que produzem dêem uma pequena parte para quem não pode produzir, a tribo de Levi. Assim sendo, meu amado, olha como Deus é inteligente, né? Se você pegar 10% de 10 pessoas, que eram 10 tribos mais meia tribo de Manassés, você tem 100% de um total. Então cada um tirava 10% das 10 tribos e juntavam 100% de um todo. Então todos tinham a mesma quantidade, não levando em conta a meia tribo de Manassés, que são 12 tribos, 10 mais meia tribo e mais a Levi, a tribo de Levi. Aí, os levitas eram encarregados do templo, do sacerdócio e do sumo sacerdócio, porque acima dos sacerdotes tinha um regulador dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Eram todos da tribo de Levi. Eles tinham direito ao dízimo. E a Bíblia narra, quando diz sobre a lei do dízimo, de que somente, apenas, e ninguém mais, apenas os levitas tinham direito de receber os dízimos, embora todo Israel nascesse da coxa de Jacó. Mas só os levitas tinham direito
de recolher o dízimo. Esse dízimo nunca foi dinheiro, nunca. Ele sempre foi cereais, sempre foi um gado, um boi, um cabrito, uma ovelha, o que fosse. Sempre foi bens de consumo e não dinheiro. Nunca foi dinheiro na Bíblia. Aí, meu amado, resumindo, o que acontece? Passa-se o tempo e o sacerdócio levítico continua atuando, recebendo as suas comidas, recebendo o seu gado, recebendo a sua parte na herança, que era dada pelas outras tribos de Israel. E nós chegamos então ao período em que a igreja protestante chega ao Brasil e, para fundamentar a questão financeira aqui dessas denominações, eles implementam essa farsa do dízimo, que na verdade é uma farsa. Diz que o dízimo é dinheiro, mas eles não têm na Bíblia, hora nenhuma, como provar que o dízimo é dinheiro, porque a palavra de Deus não diz que dízimo é dinheiro. E outra coisa importante, para a gente começar a fechar. O dízimo era exclusivamente uma coisa de Israel. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. O dízimo era um elemento da lei de Moisés. Essa lei, a palavra diz que foi abolida em Cristo Jesus. Então não tem mais essa lei. Então nós temos vários motivos para nós não participarmos do dízimo. O motivo principal é que você está conhecendo a verdade. E a verdade te liberta. A verdade é que a religião protestante, ela foi criada pelas seitas secretas, pelas sociedades secretas, e aqui no Brasil eles tiveram que institucionalizar essa farsa do dízimo para poder alcançar o objetivo deles, que não é salvar almas, é arrecadar para as sociedades secretas. E o dízimo, que nunca foi dinheiro, sempre foi cereais, ele morreu juntamente com a lei de Moisés, que o Senhor Jesus aboliu na cruz do Calvário. Inclusive, a palavra de Deus nos adverte. Ela fala que se nós obedecermos um preceito da lei e não obedecermos outro, ou seja, se obedecermos 99% dos preceitos da lei de Moisés e deixar um de fora, essa pessoa está debaixo de maldição. Então, muito cuidado, porque se você pratica o dízimo, que é um elemento da lei de Moisés, e não pratica os demais, então, com certeza, segundo a palavra de Deus, está debaixo de maldição. E quando você conversar com o seu líder, ele vai te dizer assim, olha, mas Jesus, ele falou para dar o dízimo. Então, meu amado, o que ele vai tentar te induzir ao erro é dizer que Jesus está dizendo para você. Mas Jesus não disse isso para você. Ele disse para os escribas e fariseus. Por que Jesus disse isso para escribas e fariseus? Por dois motivos. Primeiro, Jesus fala para eles essa questão porque eles são judeus. Então, tinha que dar o dízimo. E porque aquela época que Jesus andou no mundo era a dispensação da lei. Não era a dispensação da graça. A graça começou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele falou assim, ó, está consumado. Naquele momento, ele consumou o novo pacto. Ele adentrou ao pacto da salvação em Cristo, o pacto da graça, a nova aliança, essa aliança que nós estamos nela, a aliança de Jesus e não a aliança de Moisés. Não a aliança de Abraão, não a aliança de Adão, não a aliança de Noé. Foram tantas alianças antes e nenhuma deu certo, porque o homem é errado. Então a última aliança, a aliança com Jesus, é que deu certo, porque Jesus é Deus. E é essa aliança que nós estamos. Então, aqueles dois homens, os fariseus, os escribas, que Jesus falou, você dá o dízimo do hortelã, do cominho, mas você omite o que há de mais importante, a justiça. Naqueles dois homens, eles estavam obrigados a dar o dízimo. Era uma obrigação deles porque eram judeus e porque estavam ainda no tempo da lei. Outra questão interessante, e essa aqui é bom ressaltar, é que o dízimo era dado, somente Levi tinha direito de tomar os dízimos de Israel, como eu já disse. Mas o dízimo não era só para a tribo de Levi. A tribo de Levi recebia e também os órfãos, as viúvas e o necessitado, o viajante ou estrangeiro, também recebiam os dízimos. Porque quando a viúva, o marido dela morria e ela ficava viúva, ela não tinha um meio de sustento. Ela não tinha como sobreviver, tanto que Ruth colhia as espigas de Boaz que caíam pelo caminho, porque ela era viúva e não tinha como sobreviver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, porque a pessoa ficava desamparada, sendo órfão, sendo viúvo, sendo um estrangeiro, esse também tinha direito do dízimo de Israel.
Eram os levitas e essa classe de pessoas, órfãos, viúvas e necessitados. Das coisas do dízimo, a única que Jesus preservou para o dia de hoje é a questão da caridade, é ajudar o próximo, porque está escrito assim, ó, a religião pura e imaculada diante do Pai que está no céu é atender ao órfão e à viúva nas suas aflições e abster-se das coisas do mundo, das coisas do mal. Então, até hoje nós devemos, sim, atender o órfão, a viúva e o viajante. Não é fazer com que o pastor tenha essa responsabilidade, o líder, dando para ele dar. Não, é você. Isso é pessoal. É de cada um. É nós mesmos fazermos isso. Essa é uma prática que devemos ter. Agora, meu amado, quanto à oferta, quanto a ofertar, é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. O dízimo, você já sabe. O dízimo não é para esse tempo, nunca foi para nós brasileiros, e o pastor também não pode colher dízimo porque ele não é levita. E a palavra diz que só levita tem direito, na dispensação da lei, que já passou, já foi abolida, de colher o dízimo da casa de Israel. Se o líder religioso não é da tribo de Levi, e se não vive no período da lei, como é que vai colher o dízimo? Ele pode recolher de acordo com a religião. De acordo com o protestantismo, mas não de acordo com a Bíblia, não de acordo com a palavra, não de acordo com Jesus. E quanto à oferta? Nós vamos continuar. Já vimos que o dízimo nunca foi dinheiro, já vimos que foi uma prática ligada à lei de Moisés, que foi abolida por Cristo Jesus na cruz. Já vimos que só os levitas tinham direito de recolher os dízimos, e não os líderes de hoje, que são brasileiros. E o principal, nós vimos que a doutrina do dízimo foi introduzida juntamente com a religião protestante no Brasil pelas sociedades secretas francesas para que fosse um alicerce financeiro a fim de se mandar dinheiro para alimentar essas sociedades secretas. Neste segmento, nós vamos ver também um tema que é bastante abordado pelos líderes de hoje para tomar dinheiro, que é a questão das ofertas. Primeiro, cabe lembrar que a palavra oferta vem de oferenda, de sacrifício. E nós sabemos muito bem que a oferta de sacrifício também foi abolida, porque Jesus Cristo foi a última oferta. Então até mesmo a palavra oferta não é boa para se ficar falando. É melhor se falar contribuição, coleta ou coisas desse tipo, mas não tanto usar o termo oferta, porque é relacionado diretamente a questão de sacrifício e de oferenda. Vamos ler a palavra de Deus, um texto muito utilizado pelos líderes para poder embasar a questão de doações na igreja, que chamam de ofertas. É uma passagem que está na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios. Quando nós falarmos em igreja em Coríntios, você tenha a noção não da religião, mas a noção bíblica do que é isso. E qual é a noção bíblica? De que a igreja em Coríntios não é um templo, não é um campo, não é uma paróquia. É, na verdade, um grupo de irmãos que se reúne nas casas em Coríntios, porque essas reuniões sempre foram nas casas e nós vamos chegar ainda a esse assunto. Mas vamos ler segunda carta de Coríntios. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei esses irmãos